concomitante, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permanecem detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedisse o desenvolvimento do planeta, renascem com formosa constituição orgânica, fruto da seleção genética natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens quer falar? As origens primevas, em reação inconsciente contra a sociedade progressiva, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Achei interessante. Espera aí. Silvio, você está sem o microfone. Você continua sem o microfone, Silvio. Vai lá. É porque para ligar e desligar eu tenho que tirar o texto, senão eu não consigo acessar. É que expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumento de provações rudes para a sociedade que desdenha. Achei isso interessante, né? Porque como a espiritualidade num todo se utiliza de todas as oportunidades, né? Então, esses espíritos, né, que têm todo ainda um projeto de evolução e desenvolvimento, né, como eles são utilizados nesse processo, né, para colocar em evidência, né, necessidades da humanidade como um todo, né, e a partir daquela princípio, né, quase, né, de moral, de desenvolvimento, ele parte para uma situação em que ele vai mostrando à humanidade que precisa crescer e evoluir as necessidades de situações que ela tem que vivenciar e transformar a forma de ver aquilo. Fruem da excelente ocasião que, malbaratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com o conhecimento de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo, no rumo de estâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade, não, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio do amor desperdiçado na rudeza. E então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-lo em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente
e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhe cada palavra. Logo prosseguiu, prosseguindo. Sunny, deixa eu só também fazer um comentário. É, que nessa parte, né, quando no parágrafo anterior, quando ele fala que, né, que esses espíritos, né, vários, eles, né, colocou aqui, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas vou até colocar de novo que esses espíritos que vão ser levados para outro planeta, né, um planeta mais rude, mais primitivo, né, que não é só uma punição, mas eles também vão auxiliar no progresso deles próprios, né, levando vários conhecimentos, várias informações que eles têm daqui, né? Então é como se fosse assim, a Terra vai passar, por exemplo, para a sexta série, né? Mas eles não conseguiram ir para a sexta série, então eles voltam para um local, sei lá, supondo uma terceira série, uma segunda série. As informações que eles têm da quinta, que não passaram para a sexta, ali é, eles têm muita informação. Eles têm um local que aquela turma, as pessoas daquela turma ainda estão no começo, então eles ali chegam e começam a ensinar muitas coisas, né? Então, que fluem deles, né? Fluem deles. Então, em todos os níveis, desde formas de construção da casa, cultura, a ciência, né, formas de logística, de transporte, de arte. Então, aquilo vem deles com facilidade, porque é tão ainda rude que eles falam assim: não, isso aqui não está bom. Então, auxilia bastante a- aquele planeta. E aí eu achei interessante que depois ele fala aqui, né? Ei-lo em diversos períodos da cultura terrestre, né? Desfrutando de chances luminosas. Ah, que aqui eles não souberam aproveitar, né? Mas lá acaba que quase que é uma situação que as atitudes deles vão contribuir. Então a balança kármica mais rapidamente ela tende a retornar pela contribuição do serviço, que muitas vezes é eles querendo só ter um pouco mais de comodidade, mas serve para ensinar e auxiliar. Então muitos desses eles retornam, sabe? Então a gente já falou sobre isso, mas foi logo no começo, no prefácio, aí acho que é interessante ter colocado novamente essa reflexão que foi falado aqui no texto. Vou continuar. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permuta funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual, da mesma forma que da nossa esfera descerão a planetas desculpa, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo. Milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embate caracterizado pela misericórdia, pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenham em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontrarão-se em condições de receber novos hóspedes, que participarão do ágape iluminativo, conforme a egrégora não, conforme o egrégio codificador do Espiritismo, referindo-se em sua obra magistral, a Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoam à verdade
e se esforçam por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Sani, deixa eu só fazer também um comentário, né? Ô, Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. Um amigo meu que está aqui. Oi, E Guilherme. Oi, bom dia. Bom Eu tô dia. meio. Bom dia, bem-vindo. Acho que eu vou deixar a câmera fechada hoje, sim, mas no futuro eu posso. tranquilo, Tá bom, fica bem à gente. Eu sou vontade. amigo da física do Ismael. Aí eu tô ouvindo vocês hoje, mas depois aí eu vou me enturmando. Tá certo. Valeu. E quando leu essa parte, né, que ao mesmo tempo aqui na Terra a gente está vindo vários espíritos de fora para auxiliar, né, então eles estão reencarnando no planeta todo e auxiliando, trazendo as contribuições. Eu me lembrei do vídeo que o Silvio ele compartilhou lá no grupo da Kiane, né? Para mim aquilo ali claramente já é um espírito de fora do planeta ou de uma alta esfera aqui da Terra que veio porque dela flui desde criança, né? Não só a grande capacidade na arte, mas a maturidade moral dela, né? Você vê assim que é muito cedo, ela tem é um espírito velho, já muito maduro, que vem assim na naturalmente vem essa característica, né? E muitos outros têm esses aspectos. Eles reencarnam e eles já vivem um outro plano de ah, de percepção, né? Então, quando falou isso, eu já me lembrei daquele vídeo que o Silvio compartilhou. E se a gente prestar atenção, esses expoentes, né, de espiritualidade, né, eles vão surgindo em pontos diversos do universo, né, da Terra, né, no caso. Né? Um é na Índia, aí surge um na Europa, num meio totalmente adverso para aquela, digamos, aparição, né, de uma mente com toda aquela espiritualidade. Aí vai um nos Estados Unidos, que é extremamente materialista, né, e capitalista, e você vai surgindo tanto. Aí você faz a comparação, né, parece um espírito da mesma estirpe na Índia, que teoricamente é muito mais espiritualizada, né, e um num país ocidental que é extremamente materialista. E eles surgem com o mesmo ímpeto de trabalho, né? Com a mesma dedicação. Isso é uma coisa bem interessante, né? De ver a colocação que a espiritualidade maior vai fazendo, né? Para que a coisa se difunda, englobando, no fim, todo o planeta. E é interessante porque aparentemente são ações independentes, mas elas estão dentro de um plano muito bem estruturado em planos acima da nossa compreensão, né? Então, é, é um plano muito amplo e acho que aqui nesse texto ele vai ficar bem claro à medida que a gente for caminhando nesse livro. E assim, essas pessoas, quando surgem, né, normalmente elas já começam a chamar atenção ainda crianças, né? E são os esquisitos, né? São as pessoas que chamam atenção pela esquisitice, por saírem totalmente do padrão normal que aquela sociedade que eles vivem está acostumada. Continua. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo os seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo. Porquanto, o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidades de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões,
formando um contingente harmonioso e encantador. Ni- Levanta mais. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porque o reino dos céus está dentro de nós. E é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso, anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que, so, a realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir, sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, a semelhança de semente que necessitam dos fatores mesológicos para liberar a vida que nela jaz, razões ponderosas, me perdi, peraí, existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Novamente fez uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações. De certo modo, algumas conhecidas, outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos, em discreta claridade decorrente da alegria que exteriorizavam, da esperança de também poderem contribuir em favor da nova era. Continuando com as mesmas tonalidades musicais, esclareceu. Qual seria, então, a razão por que deveria vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não interfeririam impedimentos interiores para os processos de doação. Me perdeu. É porque foi para ação. Desculpa. Primeiro, porque, não tendo vínculos anteriores com os defluentes de existências perturbadoras, não interfeririam, não enfrentariam impedimentos interiores para o processo de doação, para reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Sani, deixa eu só fazer um comentário nessa parte aqui, porque é interessante essa questão, né? Porque são vários espíritos, tanto dos planos muito acima, que estão reencarnando para auxiliar nesse processo, quanto vem espíritos também de outros orbes para auxiliar. Aí, esse aspecto é interessante. Fala assim, por que vêm esses espíritos? E tem uma ligação com o mentomagnetismo, né? Porque nós que estamos aqui, né, durante várias reencarnações, os nossos corpos energéticos, eles guardam essas informações, né? Embora aqui a gente não está tendo acesso na nossa consciência aqui de vigília no corpo físico, tá ali, e ali tá ligado com uma série de comunidades do passado, situações que a gente não foram experiências boas e ali vibram, né? Ali continuam a estar repercutindo e nos influenciando de certa forma. Esses espíritos não. Então, de certa maneira, eles vêm, eles estão com muito mais liberdade do ponto de vista dessas conexões com todo esse passado aqui no planeta, né? Então, eles têm muito mais liberdade para atuarem.
A gente poderia dizer que esses espíritos de outros orbes, eles não carregarem essa ligação, digamos assim, pessoal com espíritos da Terra, é fundamental para eles poderem agir? Uma boa pergunta. Não sei se é fundamental, mas auxilia eles a cumprirem a missão deles, né? Eles vêm assim com, como se fosse com ombros mais leves, na sua atuação, um contato mais forte com os mentores, né? É, o fundamental não sei, mas eu acho que pelo menos facilita, né? Ele não É, impõe, mas predispõe. será que a gente pode fazer, de repente, uma analogia como o esquecimento de quando encarnamos dos nossos inimigos, né? E vamos reencarnar juntos, para que a gente para que possa fluir nesse processo de entendimento, né? De repente, eles vindo de outro orbes, eles não vão se envolver no caso de ter que banir, entre aspas, né, um espírito ligado a eles amorosamente para um plano inferior, né? É, e eu acho também que na vida aqui, quando ele reencarna, fica mais leve, né? Por exemplo. Então a gente está constantemente se encontrando com espíritos do passado, que inclusive, né, foram inimigos do passado e que a gente tá ali tendo que também colocar energia nessa atuação. Eles não precisam, né? Eles não precisam colocar energia nesse tete a tete também, que é mais individual, né? Então acho que isso ajuda. E esse outro ponto que você colocou, eu acho que também acontece. Também acontece. Eu acho que acontece. Eu fico pensando também, assim, um questionamento, né? Se eles também não têm suas próprias histórias que possam também talvez pesar sobre uma atuação nesse planeta, né? Não sei. Como é que seria isso? Ou já estariam liberados de qualquer dor como essa, né? Eu acho que teve uma palavra aqui que é ascensão, que é o nome da música que foi escolhida. Não foi agora que eu vi esse nome, Ascensão, foi um pouquinho na frente, quando o Sani começou. E Andréia, eu vejo um pouco assim, né? Eles são espíritos mais evoluídos, mas eles ainda estão também no caminho da ascensão. O que eu vejo muito que está acontecendo foi aquilo que a gente falou, né? Igual tem umas. Existem organizações internacionais, tipo o Médico Sem Fronteiras, aonde aquelas pessoas elas entram nessa organização que vão para outros países que estão em guerra civil, que estão necessitados, né, de calamidades, eles vão lá para auxiliar. Então, essas pessoas que entram nessas organizações, de certa maneira, já estão um pouco desligadas do seu contexto, da família, assim, um pouco mais livres para poder ir nesses países e auxiliar. Esses espíritos que aceitaram a missão para vir para cá são ligadas a essas organizações também, né? Então são em escalas. Então, de certa maneira, eles também estão um pouco desligados de questões nos seus orbes. É claro que os laços de amor conectam o cosmos todos, né? Então eles já vão desenvolvendo isso, né? O amor nos conecta, eles têm ligações lá com pessoas muito queridas, né? Mas eu acho que eles já estão um pouco mais libertos dessas ações que tem que ser feito lá ainda nesses orbes, né? Eu suponho, mas não sei o que vocês acham, o que o Silvio acha. Não, não, concordo muito contigo. Acho que essa capacidade de desprendimento deles é muito importante, né, nesse processo, né? Porque a analogia que você usou achei fantástica do Médico Sem Fronteira. Ele vai para um outro país, né? Se a gente fizer uma analogia de outro, se fosse um outro planeta, ele vai para lá e ele como que se desvincula, né, de todo o passado dele, da família dele, da realidade que ele viveu até então. Mas não se desvincula do amor que sente por tudo aquilo. Mas ele compreende
que a missão dele é de desprendimento, que não é de apego, é desapego. Isso é o desapego. Você não deixa de amar quem você amou, mas você sabe que você tem que continuar em direção a outros seres que você vai aprender a amar ou vai ajudá-los a aprender a amar.